aqui, você também abre mão um pouquinho dali, vamos entrar num consenso, pronto, chegou num consenso. Isto só é possível se as partes estiverem em pé de igualdade. Não pode ter uma prevalência em relação à outra. O consenso só é possível se as partes estiverem em pé de igualdade. Professor, por que não acontece se uma parte estiver em posição de supremacia em relação à outra? Ué, porque a parte poderosa manda na outra, que é subordinada. Se uma manda na outra, não existe consenso. Se uma parte, então, está em posição privilegiada, certamente vai abusar desse direito e colocar a outra parte para obedecer às regras criadas pela mais poderosa. Isso acontece no direito privado. As partes devem estar em posição de igualdade para chegar no consenso. Depois que eles chegaram no consenso, este contrato é formalizado e as cláusulas deste contrato, que foram criadas através do consenso, não podem mais se alterar. Nós chamamos isso do contrato faz lei entre as partes. Princípio da pacta sunt servanda. Princípio que o contrato faz lei entre as partes. Então essa relação não pode mais se alterar. A não ser, óbvio, pelo consenso das partes. Se as partes resolverem alterar o contrato, elas podem. Isto é o contrato de direito privado. Veja como o contrato de direito público não é assim. É totalmente diferente. No contrato de direito público, a legislação dá certa prerrogativa à administração pública. No contrato de direito público, a Lei 8666/93 concede à administração poder especial, coloca a administração pública em posição privilegiada na relação jurídica. O que significa isso, professor? Significa que não existe mais consenso, significa que o contrato administrativo é um contrato de adesão. O particular, você quer contratar com a administração pública? Ah, eu quero. As cláusulas são essas, as condições são essas, você vai aceitar? Sim ou não? Este contrato é de adesão. Eu estou em supremacia. Eu mando, eu crio as cláusulas e você me obedece. É assim que funciona. Portanto, não há consenso. Não há igualdade. É diferente do direito privado. Aqui há supremacia do interesse público, aqui a administração está em posição privilegiada na relação jurídica. Aí você vai me perguntar, professor, é só isso? É só essa a diferença? Não, tem mais uma diferença. Além disso, pode a administração pública, a qualquer momento, sentindo que o interesse público se alterou, modificar todas as cláusulas do contrato administrativo. A administração pública não precisa do consenso para alterar este contrato. Ela pode alterar a qualquer momento, desde que observe. Nossa, o interesse público se modificou aqui, então vamos alterar este contrato administrativo. Professor, pode alterar fazendo o que, por exemplo? Pode alterar modificando as obrigações do contratado. Contratado, você tinha que construir 5 casas. Agora eu quero que você construa 6 casas. Opa, mas isso é muito oneroso para mim, eu não quero saber. Você tinha que construir 5 casas, agora eu quero 6 casas. Construa, é uma ordem. Professor, me fale uma coisa. E se o contratado, por um acaso, falar, não, isso está me onerando demais, isso está me onerando demasiadamente, eu não vou construir esta casa mais, não. Ah, não vai construir? Então, eu, administração, vou lhe aplicar a sanção. Tudo unilateralmente. Vou lhe aplicar uma multa, vou lhe aplicar a suspensão do direito de contratar com a administração, com o Estado você não contrata mais. Mas pode isso acontecer, professor? Pode. Isso pode acontecer. A administração pode agir e onerar sim o particular. E o particular é obrigado a obedecer, porque ele não está numa relação de direito privado, está numa relação administrativa. É uma relação regida por norma especial. É uma relação de supremacia da administração sobre o contratado privado. Então ele deve sim obedecer. Aí você vai me perguntar, mas professor, então é muito ruim
um contrato administrativo? Porque a administração vai lá e lhe impõe condições extraordinárias e você está obrigado a aceitar? Exatamente isso. Em primeira vista, parece mesmo que é muito ruim esta relação com o Estado num contrato administrativo, em primeira vista. Mesmo porque, se você comparar com o direito privado, se isso acontecer num contrato privado, esta cláusula seria tida como abusiva. Então, é proibida pelo ordenamento jurídico. Mas no contrato administrativo pode. Pode por quê? Porque a relação é de supremacia. Ótimo. Professor, o que o particular tem em contrapartida? Se é tão ruim esta relação, o que o particular tem em contrapartida? O particular tem em contrapartida a segurança de que ele vai receber o dinheiro prometido. Receber o dinheiro prometido aonde, professor? No momento da aceitação de sua proposta, lá na licitação pública. Professor, eu não entendi. A proposta tem que ser equivalente às obrigações. Então, se as obrigações aumentarem, a proposta aumenta na mesma proporção do aumento das atribuições dos ônus do contratado privado. Olha só, o contratado privado, ele pode sofrer uma série de alterações no contrato, sanções, rescisão unilateral, pode sofrer tudo. O que ele tem garantido? Ele tem garantido que ele vai receber tudo aquilo que ele propôs. E mais, se aumentar as obrigações, o valor da proposta aumenta proporcionalmente. Professor, este é um direito muito importante do contratante privado, não é? É um direito fundamental do contratante privado. É o direito da equação econômico-financeira do contrato. Professor, a equação econômico-financeira do contrato está prevista onde? Ela está prevista na Constituição Federal. Veja a importância desse direito do contratado privado. Veja a importância do direito do contratado privado, que este direito está previsto, inclusive, na Constituição Federal. Na Lei 8666, nós temos que esse tema se repete em vários dispositivos da lei. Em vários dispositivos da lei. Mas o importante é saber, é tão importante esse direito, que até a Constituição Federal teve que regular, para mostrar segurança jurídica nessas relações com o Estado. Professor, qual é o dispositivo da Constituição Federal que prevê a equação econômico-financeira dos contratos? O dispositivo é o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. O dispositivo é um pouco extenso e eu vou destacar só uma partezinha que diz sobre a equação econômico-financeira do contrato. Diz lá que é assegurado ao contratado privado as mesmas obrigações e os mesmos ônus e é garantido a ele o recebimento integral de sua proposta, naquelas condições iniciais. O que significa isso, professor? Significa que no momento da proposta, ele avaliou a realidade e fez a sua proposta. Se a realidade se alterar, ele tem o direito ao acréscimo proporcional ao da sua proposta à época, ao acréscimo proporcional da proposta em relação às obrigações acrescidas. Pronto, é isso que diz. Professor, agora, quais são os eventos que justificam alterar o valor do contrato para manter equilibrada a equação econômico-financeira? Quais são os eventos, hein, professor? O tradicional evento que justifica a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro é justamente a alteração unilateral do contrato administrativo pela administração. Segundo o artigo 68 da Lei 8666, me desculpe, segundo o artigo 65 da Lei 8666/93, nós temos a possibilidade da administração unilateralmente alterar o contrato administrativo.
Como assim, professor? Unilateralmente alterar o contrato administrativo.